Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas ao segundo programa do podcast Freire e Marques no Cinema. É um prazer estar novamente aqui convosco, eu e o Bernardo Freire. Diz aí olá às pessoas, Bernardo. Olá a todos e a todas, muito obrigado desde já pela recepção do primeiro episódio. Fomos muito acarinhados e espero Verdade, que isto seja um bom presságio para que o programa vá de vento em popa. exato. E as palavras do Bernardo são também, obviamente, as minhas. Tivemos muito, muito bom feedback depois da nossa estreia com o nosso primeiro episódio e só temos é que agradecer a todas as pessoas que seguiram o podcast, que nos ouviram. Foi com muito espanto até que nós vimos que o podcast na Apple Podcasts, acho que é assim que se chama, estava até em Uhum. terceiro lugar na categoria, em Portugal, obviamente, na categoria TV e cinema. Portanto, muito, muito obrigado a todos os que nos ouvem em diversas plataformas. E aliás, neste momento posso também já dizer que estamos também no YouTube ou YouTube Music, portanto, para quem tem essas, também está para lá. Apple, Amazon e Spotify, obviamente. Bernardo, estamos então aqui a entrar no segundo episódio. Hoje, posso já aqui revelar, vamos ter aqui uma outra entrevista, neste caso também não com duas pessoas, com um português, um realizador e escritor, que é o Diogo Costa Amarante, mas já lá vamos, porque antes queria te perguntar, Bernardo, quais é que são os filmes que vais trazer hoje e que vais dar aqui os teus 2 cêntimos, a tua crítica, a tua super análise, Bernardo? Olha, hoje temos um prato cheio. Temos frescos nas salas de cinema Red Rooms, que é um thriller canadense sobre uma estranha obsessão com um caso de serial killer. Uhum, Filme interessante, já lá vamos. Depois, falaste em Diogo Costa Amarante, vamos falar sobre o Estamos no Ar, também eu vou analisar daqui a exatamente. bocadinho. E acabamos em grande ou em pequeno, já vamos ver, com o Terrifier 3, que é a continuação da grotesca saga de terror, com o palhaço Hart a fazer das suas. Exato. Portanto, podemos dizer que acabamos assustadoramente, mesmo agora após Halloween, certo? É verdade, é verdade. Os filmes de terror não param, apesar da época tradicional deles já estar nas nossas costas. E para além disto, também vamos ter aqui, neste caso, temos aqui duas perguntas de um ouvinte, que vamos também ver quais são e vamos tentar dar resposta, e também analisar a bilheteira desta semana, só para dizer, portanto, e relembrar para quem esteja a ouvir, podem sempre enviar perguntas, não só perguntas, sugestões. Pequenas críticas, análises vossas sobre os filmes que estão agora em sala de cinema ou que estrearam há relativamente pouco tempo, ou também reclamações, como disse no primeiro episódio, para o e-mail correspondência@freiremarquesnocinema.pt e cá estaremos para receber as vossas perguntas, os vossos desabafos, o que quiserem, está bem? Que iremos responder com certeza e poderemos incluir aqui nos episódios. E Bernardo, estavas então, falaste aqui em três filmes que eu até diria bastante diferentes entre si, e ia-te propor, começámos então pelo filme Red Rooms, um thriller também que acabou de estrear, um filme canadiano, certo, Bernardo? É verdade, escrito e Uhum, realizado por Pascal Plante, um thriller psicológico com mistério e crime à mistura. E a história trata de um cavalheiro chamado Ludovic Chevalier, que é um serial killer que está a ser julgado pelo assassinato de três adolescentes. uhum. E as acusações incluem aqui coisas banais como abuso sexual, necrofilia, tortura, entre outras Coisas super cenas, banais, exato. sim, e bastante leves. Ele Exato. cometia os crimes nas salas vermelhas, e daí o título. Ele Uhum, filmava-as e depois vendia as gravações na Dark Web. E nós uhum, sabemos, inclusive, que duas das três gravações vão ser exibidas ao júri durante o julgamento. No uhum, entretanto, o suspeito fica sentado em silêncio, cabisbaixo, ali numa gaiola de vidro, enquanto uhum. o processo judicial ocorre. Exato, No exato. entanto, a assistir ao julgamento está a nossa protagonista, chamada Kellyanne, que é interpretada pela Juliette Garriepi, que é uma jovem modelo com dotes para os números, que Uhum, acompanha o caso sem entendermos muito bem porquê. Mas com motivações muito mais evidentes está Clementine, que é interpretada pela Laurie Bambine, uhum. que se deixa derreter pelos olhos
do assassino. E, portanto, temos aqui uma motivação bastante clara e outra mais obscura. Exato. E, portanto, esta é uma história que trata um bocadinho o fanatismo pelo crime real e também os cantos escuros da internet, com um Uhum. ritmo bem encadeado e uma câmara elegante, a lembrar algum do trabalho do Hitchcock. É um filme Uau, com uma fortes palavras, agressividade. né? Normalmente quando se faz esta referência é positiva. Exato, Há exato. pouca coisa a apontar ao Hitchcock em termos de crítica aguerrida. Agora, é um filme com uma agressividade latente, como se houvesse algo de sinistro a acontecer a todo Uhum. momento. E esta sensação é conseguida, no meu entender, graças à atmosfera, porque, na verdade, há apenas um plano mais agressivo em todo o filme. O resto vem da história, da elegância de como é filmada e da Uhum. música de Dominique Plant, que é incrível. Combina aqui o barroco com o eletrónico num cenário moderno. Às vezes parece que estamos a Uau. ouvir Vivaldi, noutras vezes Uhum. parece que estamos a ver aquele quadro, O Grito, do O Munch. grito do Monk, sim, sim. E, portanto, essas texturas é que tornam o filme cativante. Além destas, no centro de tudo está uma interpretação estoica e minimalista da Uhum. nossa Julie Garriepi, que não deixa de ser charmosa porque ela está muito ciente da sua missão no filme. E isso deixa-nos permanentemente curiosos. É muito interessante. Agora, por Certo. outro lado, parte do interesse está em percebermos o porquê da nossa protagonista investir tantas emoções neste caso. Hum. Só que o filme não nos dá matéria suficiente para montarmos este racional de personagem. As suas motivações são excessivamente obscuras, como há pouco dizia. Tentamos E o filme, desvendá-las. exato. E o filme não dá nenhuma As- pista, nem nada, ao o longo do filme dá filme. muito poucas pistas, para mim insuficientes, para conseguirmos aqui criar uma personagem com uma psicologia densa e que Uhum. nos deixe aqui inquietados e, sobretudo, num estado de questionamento, sobretudo quando pensamos no filme em retrospectiva e queremos perceber o que é que aconteceu. Certo. Mas, apesar disto, aqui o Pascal Plante faz uma ótima investida e eu estou muito entusiasmado por termos neste momento um thriller desta categoria nos cinemas, por isso eu espero que encontre o seu público. Exato. Porque o filme, lá está, e o filme revela-se no final, mas não se revela também ao mesmo tempo. Exatamente. Revela do ponto de vista da narrativa, mas do Exato. ponto de vista das razões, das motivações da personagem, permanece bastante obscuro. Joga as cartas Exato. muito perto do peito. E para mim isso é uma insuficiência. É uma reserva que eu tenho para com o filme. Mas Devia não, escrever a personagem de uma maneira a dar algumas pistas, porventura através de pormenores, não tinha que ser nada evidente, mas exato. algumas pistas que nos colocassem aqui um bocadinho mais de pulga atrás da orelha, mas que depois conseguíssemos chegar lá por nós. Exato, exato. E não achas que isso faz com que o filme, ou seja, essa meia revelação, digamos assim, não faz com que o Uhum. filme até tenha algo de especial, digamos assim, neste caso de forma positiva e não negativa? Eu pelo menos achei isso. É assim, depende do ponto de vista, lá está. Claro, sim. Na minha opinião, eu penso que esta opção de nos dar um final semi-fechado, semi-aberto, não é completamente satisfatório, porque o filme fica resolvido do ponto de vista do enredo, mas há aqui uma motivação central que é extremamente interessante ao longo do filme e que é, para mim, satisfatório não termos mais pistas, nem que seja no terceiro ato, Exato. no sentido de percebermos o que é que a nossa protagonista esteve ali a fazer aquele tempo todo. Certo, certo, percebo. Mas é engraçado que isso realmente é aquilo que marca mais este, ou pelo menos que o diferencia de outros thrillers, não é? Ou policiais, digamos assim. Portanto, filmes dentro do mesmo género, faz com que este filme seja muito único. Normalmente há sempre esse clímax final e essa revelação toda. Às vezes não no Uhum. final, às vezes mais cedo. Há uns que vão dando pistas, outros que não, Sim, não é? Há sempre estilos diferentes, digamos assim. Mas realmente eu achei que este filme se destaca por isso, mas lá está, obviamente é tudo muito subjetivo e isto pode destacar, destaca, é verdade, se para positivamente ou negativamente, se calhar vai ser sim, 50-50, quando não tu sei. olhas, por exemplo, para um Prisoners, do Denis Villeneuve, Uhum.
é um filme que ao longo da sua narrativa nos dá algumas pistas, mas Mas, permanece-nos até ao último plano em suspenso para resolvermos o que há para resolver na narrativa. O que acontece é apenas um som no final e um ligeiro momento de suspeita. E isso, para nós, é suficiente para ser um final extremamente satisfatório, porque quem está atento é recompensado com o entendimento da história, uhum, ao mesmo tempo que não perde aqui algum valor por estar a enredar as personagens em demasiado mistério. certo, certo. Às vezes os realizadores olham para o obscurantismo como um subterfúgio Uhum. para não, ou melhor, para criar personagens que são muito misteriosas, mas depois são tão oblíquas que, pronto, são interessantes até certo ponto. Falta o ponto Percebo, final à frase. percebo. E portanto, resumidamente e assim rapidamente, Bernardo, seria um filme que recomendarias, Sem que acabou dúvida, de estrear. É um sem thriller, dúvida. portanto, um thriller de bastante qualidade e, como estavas a dizer, também Sim, tecnicamente é, é muito eficaz e tem planos também muito, sim. muito A interessantes. Tem uma banda sonora é muito realização, interessante, banda quer de sonora. ouvir Uhum. isoladamente como no contexto do filme. Exatamente, e uma realização que eu diria também muito, muito interessante. Sim, acima da ah, média, sem dúvida. Exatamente. E olha, falando em realização, ahm, estive também, neste caso, estive também, não, estive à conversa com o realizador e argumentista Diogo Costa Amarante, neste caso, num filme totalmente diferente do Red Rooms, o segundo que tu referiste, o filme Estamos no Ar, um filme português, que está também agora nas salas de cinema. Estive aqui numa breve conversa com o Diogo Costa Amarante, também sobre este filme e o que é que o também motivou, e é um filme totalmente diferente neste sentido, é um drama mais pessoal e interpessoal, e ia-te convidar, Bernardo, para ouvirmos então esta entrevista e depois também poderes dizer o que achaste de Estamos Vamos no a Ar. isso. Vamos a isso. Bora. Olá, Diogo Costa Amarante, bem-vindo aqui ao podcast Freire e Marques no Cinema. Diogo, és o realizador do filme Estamos no Ar, que está atualmente em exibição em salas de cinema em Portugal. Seja desde já bem-vindo, Diogo, a este podcast. Obrigado. E queria começar, Diogo, por te perguntar, sendo esta a tua primeira longa-metragem, quais é que foram assim os principais desafios que tu enfrentaste, enquanto realizador, quando passaste de formatos de curta-metragem para longa-metragem? Uhum. Olha, são vários desafios e eu sei que isto é assim uma conversa um bocadinho gasta, mas nós tivemos que enfrentar também, acrescido ao facto de ser primeira longa e sou produtor e realizador, o facto de pandemia. Ou seja, o filme Pois. estava todo preparado para ser filmado antes da pandemia, já tínhamos inclusive a Ah, decors fechados, etc. Tarará. E, claro, teve que se suspender tudo, isso tem pois. consequências brutais, e teve que ser inclusive reajustado a seguir por várias razões. Claro, Posso-te contar claro. assim, uma história, se calhar, que é um bocadinho mais óbvia e que, enfim, não é? Que nós já tínhamos um lar efetivamente fechado, como um decor do filme, que inclusive foi um dos mais afetados a seguir pela pandemia, portanto esse decor, não é? Tornou-se impossível sequer a possibilidade de se filmar, mesmo a seguir, não é? Dentro Exato. do lar, e portanto teve que se recriar, pensar o que é que poderia ser, enfim. Só para Portanto, foi teres um uma... desafio acrescido ainda, para além de ser a primeira, ter Sim, apanhado ali a pandemia. Exato. desafio acrescido. Depois, no meu caso em particular, eu estou a filmar no Porto, não é? Quer dizer, e Uhum, parecendo que não, enfim, apesar de já termos cada vez mais coisas cá, etc., continua a ser tudo um bocadinho, não é? Centralizado em Lisboa, no que diz respeito a equipas uhum. técnicas e tal, e como tal também há esse desafio a seguir a crescer. E depois, eu diria que tem positivos e negativos, no sentido da complicação, não é? Estou a dizer, as curtas, que era o formato que eu conhecia, são Uhum. muito mais concentradas no tempo, não é? Portanto, a preparação é menor e depois é 5 dias, As normalmente, filmagens. de Uhum. filmagens. E quando falamos de uma longa, estamos a falar, neste caso, de 8 semanas de rodagem. Portanto, tudo se complica, enfim, no que diz respeito à produção e por aí fora. Não, não. Mas, ao mesmo tempo, como positivo, Uhum. também é um espaço maior de tempo para tu entrares no filme de outra forma, não é? Quer dizer, não é tanto aquela coisa de chegar e executar e...
mas há ali um espírito, um contacto com os atores e um conhecimento Uhum. mútuo, etc., que te permite, inclusive, a seguir afinar aquilo que estás a fazer, encontrares um tom e pronto. Prós e contras no sentido, afinando o formato, mas esta coisa de como é que, não é, o tempo que se envolve E, no fazer da coisa. exato, exato. Então, poderia dizer que se calhar tu agora, para uma segunda longa-metragem, como produtor e como realizador, já estás mais que preparado, porque já tiveste uma pandemia, tiveste mil e um atrasos, reajustamentos, o que Olha, normalmente não deve ser o normal, não é? Diria eu, pelo menos a nível pandémico. Portanto, achas que uma próxima produção vai ser mais fácil do que a do Estamos no Ar? olha, adoraria dizer que sim. Pois, é futurismo, não é? Pronto. Mas, honestamente, acho mesmo, não estou a ser dramático, que ninguém está preparado nunca para as vicissitudes de uma rodagem, não é? Quer dizer, tu podes achar que tens. Agora, outra coisa é verdade, e Uhum, é, acho eu, como em tudo, quanto mais experiência tens em fazer qualquer coisa, não é? uhum. Tanto mais conhecimento e forma de lidar com Mais problemas, preparado, não é? mais preparado vais estando, não é? Acho que nunca vais estar, seria, Exato. inclusive, é esquisito. Mas vai estando pelo menos um bocadinho mais consciente de determinadas coisas, que numa E- primeira longa, quer dizer, é puro impulso, descoberta, Uhum. depois também vais Portanto, percebendo que há questões que tens que estar, enfim, exato. consciente, Alerta e consciente. alerta, sim. Exatamente. E portanto foi efetivamente então um grande desafio, mas aqui estamos e o filme está agora nas Uhum, salas. Indo agora mais para o filme em si, gostava de te perguntar, e não só a este filme, mas o que é que te inspira a ti as temáticas ligadas mais, digamos, perdoa aqui se calhar a minha simplicidade, mas à vida urbana e aos uhum, refúgios citadinos, porque eu vi uhum. muito isso no Estamos no Ar. O que é que te inspira? Sim, mas acho que é mesmo, a inspiração vem sempre do mesmo lugar, que é da tua própria experiência, não é? A não sei teres de fazer uma adaptação de um livro, e mesmo isso eu acho que há alguém, não é, que tenha assim como é que eu te vou explicar, um envolvimento no fazer de transpõe sempre qualquer coisa que é a tua própria experiência, não é? Estou a dizer, a tua Claro. própria sensibilidade em relação ao assunto. Neste caso, é isso, não é? Quer dizer, é uma espécie de tentares espelhar ou trazer para o filme qualquer coisa que no fundo é uma sensibilidade tua em relação ao espaço onde te moves, não é? E para além da temática, é engraçado como a estética e a envolvência, lá está, da cidade do Porto, são muito marcadas no filme, e é um filme, digamos, muito noturno, né? Uhum, Ou seja, quase todos os planos, nem sei se seria todos, mas a grande maioria é sempre à noite, e uhum. isso, essa estética e a presença forte da cidade do Porto no filme, era uma coisa que procuraste. Como é que procuraste criar esta estética para o Uhum, filme? uhum. Eu acho que o filme de alguma forma está a falar de fantasias não é? Quer dizer, não expressas no diurno e portanto para Uhum, mim parte, ou desde o início, um pouco desta ideia, não é? De que à noite todos os gatos são pardos, não é? Então, ou uhum, seja, onde há ali um espaço realmente onde as coisas são mais possíveis, esse lado mais de fantasia e por aí fora, não é? De repente temos um sujeito que está a usar um uniforme, enfim, que não poderia usar à partida, portanto, num espaço noturno a coisa é muito mais possível. Depois tudo isto funciona, enfim, com não é? Esta transição entre o real e o que é um bocadinho, é isso, um espaço de fantasia, de possibilidade, sei lá, à noite, quando tu dormes, é quando sonhas com coisas que, enfim, exato, exato. não te permites e por aí fora, e portanto era um bocadinho esse princípio. Exato, porque, e pegando exatamente naquilo que estavas a dizer, a minha próxima pergunta até era um bocado em relação a isso, porque o foco está exatamente em três personagens, não é? De uma família, digamos nas suas lutas e desejos pessoais e depois interpessoais. Poderá dizer-se, Diogo, que este filme eh, vai à partida buscar aquilo que a gente não conhece das personagens, ou que as personagens não querem que se conheça à partida, ou seja, que a sociedade conheça à partida, ou não? Não tenho a certeza se é tanto desse ponto de vista. Eu diria que tem mais algo a ver com uma ilusão Uhum, de que não se conhece. E digo isto porquê? Porque,
apesar de no filme, não é? De alguma forma eles aparecerem, até pela montagem por aí fora, Uhum. isolados, separados, cada um a viver Exato. a sua própria história, a sua própria fantasia, a montagem do filme aproxima-os e faz com que de repente aquilo pareça, inclusive, que acho eu, pelo menos esta é a intenção, Sim. estão quase todos a viver um drama muito parecido, ou Sim, há um uma linha condutora, não é? e, portanto, é quase como esta ilusão de se achar que está a viver um drama muito próprio e de repente está-se ali, não é, enredado numa fantasia, num mundo de projeções e por aí fora, que é uma coisa absolutamente mental, não é? Uhum. E que na prática eles não estão assim tão separados uns dos outros, não é? Seria assim o desembocar no fim, de se perceber, ou, enfim, em silêncio, sem tentar, sem haver essa necessidade de, enfim, de explicar por aí fora, que eles estão mais próximos do que aquilo que imaginavam desde o início, ou melhor, que nós imaginamos enquanto espectadores. Por isso é Exato. que assim, uma solidão assim que se lê no início, que no fim eu acho que ela é um bocado desmontada, porque pelo menos eu Sim, é o, yeah. é o objetivo, exato. E é engraçado que, por exemplo, pegando também nisto e na temática e no foco, poderia ser um filme, digamos, carregadamente dramático. Eu não gosto muito de categorizar, mas seria Uhum, por aí. Mas depois, de facto, também não é isso. Não, aliás, não é só isso. Também tem uma carga dramática, obviamente, forte, mas tem também muitas coisas, cómicas, digamos uhum. assim. E isso é uma coisa engraçada e dá alguma, e diferencia o filme, pelo menos na minha opinião. Ah, essa carga cómica em certas cenas, é como se fosse uma espécie de, digamos, de comic relief que tu querias colocar no filme, ou não, digamos assim. Eu não diria que comic relief, eu diria que sim, ainda bem que lês lá a comédia, porque para mim é uma frustração quando não leio, porque Ah! fico mesmo triste, porque sei lá, eu tento mais ou menos. Pá, também voltamos à pergunta inicial, não é? Tem Exato. qualquer coisa a ver com um espelho que é teu. E o humor, para mim, é uma coisa mesmo bastante importante. Só que fazer comédia é uma coisa muito difícil. Está sempre Sim, ali num limite. Então é quase precisar um salto de se perder um certo medo. eh, eu não queria usar essa palavra, mas sim, enfim, isso quase ao ridículo, não é? Então é para chegarmos a uma zona possível em que, para mim, mas é uma convicção pessoal. claro. Tragédia e comédia não estão tão distanciados. Eles são, parecem dois opostos e na prática, para mim, eles tocam-se. Pelo menos um tipo ou um certo tipo de humor, ou Uhum. sentido de humor. Ele tem qualquer coisa de trágico. Entre a gargalhada e o choro, não, às vezes não há quase ali uma, enfim, são dois extremos que parece que são opostos e que para mim eles têm qualquer coisa. Tem ali Por uma isso, quando se ponte. fala de comic relief, se for nesse sentido, quase assim catártico, aí até chegava lá. Sim, Eh, sim. mas acima de tudo por isso, porque acho que é mesmo importante. O humor é isso, eu resumiria a isso. Para mim, comédia e tragédia não estão tão distantes. Exato, exato. E pronto, para finalizar, Diogo, o filme está agora nas salas, como disse, de cinema em Portugal. O filme estreou no Festival de Roterdão, passou também pelo INA Lisboa e pela Curtas Vila do Conde, e lá está, e agora estreia em sala. Gostava só de saber que, se quiseres também dar uma mensagem para quem esteja a ouvir, que expectativas é que tens que o público que vá ao cinema ver Estamos no Ar, ou que experiência gostavas que o público obtivesse, ao ir ver o teu filme? Olha, aquilo que mais, estou a dizer, da experiência que tive até agora de mostrar o filme em sala, em alguns sítios, festivais, etc., aquilo que, sei lá, que me deixa mais satisfeito é ver que o público de alguma forma se diverte, mas ao mesmo tempo se deixa tocar pelo filme. Portanto, voltamos à tragédia e à comédia. Exato. E sempre que eu sinto que uma sala, ora se ri, ora fica de alguma forma tensa, Hum. ou que sai a pensar de uma forma mais profunda sobre alguma coisa, para mim é missão cumprida. Estou a dizer, mais do que estar aqui com mensagens ou evangelizar Uhum. pessoas. Se realmente há essa coisa que ora lhe faz rir, ora lhe toca, para mim a missão está cumprida. E isso tem Portanto, acontecido, certo, Diogo? Mas, tem, tem, pois, tem, tem. É como te digo, como em qualquer filme, há sempre pessoas que estão dispostas a, outras que, enfim, são claro. mais resistentes a, mas a minha experiência até agora é que realmente chegou a várias pessoas nestes dois sentidos. Ora se riem, ora se deixam tocar. E, portanto, para mim, sempre que isso acontece, eu fico feliz.
Boa, boa. Olha, Diogo, muito obrigado, muitas felicidades pelo projeto. Espero que o próximo projeto Obrigado, eu. não tenha tantas É, barreiras nem e, pandemias. e pandemias pelo meio, digamos assim. E desejo muito boa sorte também para os Estamos no Ar, para os próximos projetos. E muito obrigado novamente pela tua disponibilidade. E boa sorte para vocês também. Muito obrigado. André, ótima entrevista. Eu Muito obrigado. gostei bastante quando o Diogo disse que o filme trata fantasias não expressas no diurno. Porque, de alguma forma, o que ele está a dizer é que durante a noite temos mais permissão para sonhar, quer em termos figurados como literais. Exato, exato. Sim, foi uma das partes realmente mais interessantes. Foi uma frase que marcante, digamos, da entrevista. Exatamente. Sim, dizes que também que encontraste uma carga cómica. Eu não tive tanto essa experiência, mas já vou entrar na crítica mais daqui a pouco. Ok. Sabes que eu disse isso exatamente a falar com o Diogo e depois até falei com ele um bocadinho antes, depois da entrevista. Foi mais Uhum. aqui, atenção, vou dizer aqui um bocadinho de spoilers, mas não é spoilers, Ok. porque há ali umas cenas, vê-se também acho que no trailer, julgo eu, em que eles estão num estúdio de televisão, portanto há ali um programa de televisão, certo? Eu Sim, acho que isso daí o também se vê estamos no no ar trailer. também. Exatamente, estamos no ar e é ali um. Pronto. E todo esse programa eu achei uma delícia, Sério. achei muito bom porque achei um pouco uma sátira e um pouco ou seja, esse tipo de programas, que é aqueles tipos de programas da manhã e da tarde nos Uhum, canais uhum. generalistas. Sabes o que é que me fez lembrar até um pouco a esse nível só, mas somente nessas partes do filme, nessas cenas, um pouco aquilo que, por exemplo, que o Pôr do Sol fez com as Ok. telenovelas. Fez-me, neste caso, com os programas. Mas pronto, vou deixar para ti o que é que achaste, não só disso, mas também do filme no geral. Não, é uma boa observação, sem dúvida. Mas avançamos então para a crítica do Estamos no Ar, que é a primeira longa-metragem do Diogo Costa Amarante, Exatamente. um drama urbano sobre Uhum. três personagens que fundamentalmente representam três gerações. Temos aqui uma avó, uma filha e o seu neto, e a avó Júlia recusa-se de alguma forma a assumir a morte do marido. Já Uhum. a sua filha, que é a Fátima, quer aventurar-se intimamente com o seu Uhum. vizinho, e o neto Vítor veste-se com uma farda de polícia para satisfazer uma fantasia homossexual. Vamos começar pelos pontos positivos. Este Estamos no Ar é, para mim, um filme que é um filme. Ou seja, são muitas vezes as imagens que contam a história. Não precisamos de muitas pistas nos diálogos para entendermos o que se passa. E Uhum. essa sensibilidade é muito importante porque, ao prestarmos atenção, somos recompensados com os sentimentos das personagens. Acho que desta forma entendemos que o Diogo Costa Amarante está a fazer um elogio às fantasias e Uhum. encara-as como algo fundamental à vida. É através de fantasias que conseguimos criar espaços psicológicos, espaços que são só nossos e permitem-nos muitas vezes até tolerar o dia a dia. Portanto, esta é uma Tá estreia, para mim, convincente de um realizador que se revela aqui perspicaz e estou curioso para ver o que ele faz a seguir. Onde bem. acho que não é tão apelativo é na manipulação das sensações, e aí entra um bocadinho também na parte do humor, porque eu penso que faltam cenas que Uhum. provoquem emoções. Não achei o filme nada bem-humorado ou sequer humorado. Achaste, digamos, achaste algumas cenas, por exemplo, forçadas? É isso que queres dizer? Mais do que forçadas, achei-o Uhum. monocórdico, emocionalmente. Um Ok. filme que entra numa certa frequência e mantém-se ao longo de toda a história. E essa história é recompensadora, mas sobretudo de um ponto de vista cerebral, como se fosse um exercício psicológico. Eu penso que Certo. funciona Percebo. Uhum. funciona dessa perspectiva. O que penso que falta, e aí o realizador, o Diogo, disse que esperava que isso acontecesse, no meu caso não aconteceu, quero Exato, na incitar o reação. humor, ele próprio assumiu que é algo bastante difícil de fazer, eu concordo, Uhum. e acho que equilibrar esse lado cerebral com
todo um outro lado mais sensorial e também de incitação às emoções, penso que é um desafio e aqui Uhum. o equilíbrio não esteve tanto lá. No entanto, se for a comprar um bilhete pelo exercício cerebral, funciona. O filme está bem conseguido. Exato, exato, eu percebo. E realmente eu achei também isso no sentido em que, para uma primeira obra no sentido de primeira Uhum, longa-metragem, não é o primeiro filme deste realizador, achei realmente um filme muito, muito, muito competente, muito bem interpretado. E a mim teve o que eu achei mais engraçado é exatamente quando tu vês um filme que é muito linear, e uhum. linear no sentido de reações que se propõe a obter. Tu já sabes ao que é que vais e estás à espera daquilo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, por exemplo, um filme que do início ao fim é marcadamente dramático ou marcadamente cómico e mantém-te ali naquele sentimento, digamos assim, não é? Naquele nível. E Sim, aqui, lá está, eu tive cenas em que parti-me a rir, estava a chorar a rir, mas um minuto a seguir já estava completamente sério, a olhar, não, ok. e isso foi engraçado de sentir. Pois, conseguiste estar ali numa ambivalência. Eu Exato, tive tal e qual. sobretudo ali sério, a olhar. Ok. Entretido, ou a perceber o que se estava a passar, mas fundamentalmente sério. E ao perceber que havia aqui uma intenção humorística e não só, eu Uhum. penso que torna-se uma fragilidade para o filme, não conseguir entregar em pleno nesse aspecto. No entanto, lá está, um filme português Uhum. a ver. Muito bem, Bernardo, muito bem. Fica aqui então a tua análise ao filme Estamos no Ar, que está agora também nos cinemas, portanto é o destaque português desta semana. E avançaria agora para vermos aqui a bilheteira, neste caso do fim de semana passado, vale a pena sempre recordar, portanto, o fim de semana de 31 de outubro a 3 de novembro, passar aqui um pouco os olhos pelo top 10 dos filmes mais vistos em Portugal neste fim de semana e fazer aqui algumas também comparações. E olha, aqui em número 10, no fim de semana passado, temos aqui então o filme Joker, Loucura a 2, e é engraçado que o Joker, portanto, há 2 semanas estava em quinto lugar, portanto, desceu agora para décimo lugar, mas continua a ser o filme que tem mais espectadores acumulados ainda, portanto, de todo o top 10 porque está aqui em décimo lugar, portanto, parece que já teve, digamos, o seu público. O que é que achas? Sim, é o filme mais resiliente do top 10. Esta foi a sua quinta semana no cinema, 32 dias, e a aguentar-se aqui no top 10, apesar de a performance da bilheteira continuar muito abaixo daquilo que foi o primeiro Joker. Mas um Uhum. filme a ver, e eu espero que este podcast ainda incentive alguém a ir ver o Joker Loucura a 2, mas não seja para depois nos enviar o seu e-mail barafustar e a dizer que não percebemos nada disto. No entanto, eu Exato, penso firmemente que é um ótimo filme, bastante imaginativo, como disse no programa passado, e portanto está destinado a cair aqui do top 10 na semana exato. seguinte. Portanto, ficou aqui a nota sobre o Joker e Mas vamos acho que falando sobre o filme. exato, exato. Mas acho que no cômputo geral teve aqui uma grande estreia e teve aqui, portanto, uma corrida aos cinemas interessante e pronto, também vem de ser uma sequela, não é? Do outro filme que já teve também muito sucesso. Passando aqui agora para nono lugar, isto aqui é a primeira estreia de 4 estreias que temos esta semana dentro do top 10. Portanto, na semana passada tivemos apenas 2 estreias no top 10, e esta semana temos 4 filmes a entrar diretamente para o top 10. E em nono lugar temos então o filme americano Anora, que foi um grande destaque, digamos assim, a nível de festivais e de crítica, e que se calhar é um filme que vai até arrasar, digamos aí, quando vier a altura dos Oscars e agora esta altura dos prémios de cinema. O que é que achas, Bernardo? Sim, muito provavelmente eu ainda não o vi, vou vê-lo precisamente amanhã. No Uhum, entanto, estamos a falar da Palma de Ouro de Cannes, não é? Portanto, não é, é impossível ignorar. Estamos aqui a falar do realizador Sean Baker, que é um realizador com uma consciência social
bastante ativa e, portanto, apesar da história ser sobre uma prostituta, ou pelo menos é isso que está numa breve sinopse que li, acredito que vai ter bastante tato e espero amanhã ser surpreendido pela positiva. Portanto, quem sabe se não trazemos o Anora para as críticas da próxima semana. Exatamente, exatamente. Não sei se duvido que ainda aguente-se aqui no top 10 para a próxima semana, mas logo veremos, não é? E se calhar depois, quando há sempre depois aquele ressurgimento, não é? Quando saem as nomeações aos Oscars e todos esses filmes, às vezes há filmes até que são repostos em sala, Exatamente. que é uma coisa engraçada e de verificar, e estaremos aqui para ver. Em oitavo lugar temos o filme O Gangue dos Monstros, que tinha sido exatamente uma das estreias, das casas em sétimo lugar há 2 fins de semana atrás, portanto caiu apenas um lugar, arrecadou aqui mais 5 mil e tal espectadores, portanto basicamente que duplicou, manteve mais ou menos o mesmo número de espectadores, o que é até de admirar, e continua a ser um dos filmes de animação do top 10. Tens alguma coisa aqui a comentar, Bernardo, ou a É acrescentar? assim, penso que esta bilheteira vem sobretudo dos pais que vão com os filhos para o cinema, um pouco sem saber o que está em Em sala, e sala. olham para os cartazes e, ok, pensam, já vimos o Robô Selvagem, agora vamos ao Gangue dos Monstros, porque é a outra opção que há para ver em termos de animação por aí. Exato. Portanto, a aguentar-se na bilheteira um pouco por causa disso, acredito. Não Também tem sido acredito. um filme nada Muito. comentado e Exato. eu ainda tenho que o ver para conseguir fazer uma análise mais profunda. No entanto, em termos de publicidade e marketing, tem Sim. ficado muito pela rama. Muito aquém, e é verdade, e esta semana também ainda não estreou nenhum filme, outro filme de animação, portanto também não há aqui muita concorrência, Concorrência, pois. digamos assim. Exato. E passamos agora para o sétimo lugar, que é uma estreia, também neste top 10, O Conde de Monte Cristo. Portanto, é um filme que, portanto, francês e belga, mas maioritariamente francês, que é uma história que já toda a gente conhece e que já foi Uhum. adaptada a cinema bastantes vezes, não sei se 3, 4, 5 vezes talvez. O que é que achas desta estreia aqui em sétimo lugar? E atenção, este filme, por exemplo, ao contrário do Gangue dos Monstros, até é um filme que eu tenho ouvido falar. Sim, é um épico histórico, ainda não o vi, no entanto, sei que tem aqui quase 3 horas e, portanto, Ah, vai-te não sabia. saciar o apetite de quem quiser ver um épico, assim, um filme com uma escala grande enquanto esperamos pelo Gladiador 2. Exatamente, exatamente. E realmente é um filme que, pronto, que estreia aqui em sétimo lugar, também se calhar um pouco aquém também das expectativas de quem distribuiu o filme, e eu penso que também, lá está, depois quando estrear Gladiador 2 em novembro também, julgo eu, é em novembro, não é? É para a Eh, semana. é para a semana, exatamente. Pronto, vai ser aqui o grande concorrente a nível, digamos, temático, com muitas aspas, do Conde de Monte Cristo. Passando aqui para sexto lugar, é um filme que se mantém aqui no top 10, o filme todo o tempo que temos. Portanto, na semana passada estava em quarto lugar, e agora está em sexto lugar. Também se tem mantido relativamente forte, com mais de 70 mil espectadores acumulados já. Alguma nota, Bernardo, sobre este À filme? semelhança da semana passada, é um filme que não tem concorrência e, portanto, muito provavelmente para a semana vamos continuar aqui a falar dele e, desta vez, espero que eu também já o tenha visto. Exato, Fiquei de o exato. ver durante esta semana e não consegui, portanto, fica a esperança para o próximo episódio. Exato. E olha, como é o título do nosso próximo filme no top 10, neste caso em quinto lugar, olha, Bernardo, é viver e deixar andar. Não dá para ver todos os filmes, portanto. E, Mas faz-se um esforço valente. exato. E olha, por falar em viver, vive e deixa andar, é a estreia portuguesa desta semana, mais elevada, aqui em quinto lugar, com mais de 13 mil espectadores, portanto é uma comédia portuguesa. O que é que achas desta estreia aqui em quinto lugar de Vive e Deixa Andar? Eu consigo comentar sobre essa estreia em oposição às estreias que falámos na semana passada, que foi o Alma Anciana e o Um Café e um Par de Sapatos Novos, que Uhum. ficaram aqui em 27º e 30º lugares, respectivamente. Portanto, os portugueses não abraçaram os filmes.
ao Uhum, contrário deste Vive e Deixa Andar, que também tem nomes sonantes como o Eduardo uhum, Madeira aqui a promover o filme e, portanto, ainda não o vi. No entanto, está a ser bem recebido, sobretudo pelo público, porque a crítica que me tem rondado não tem uhum. sido nada positiva. Exato. E eu percebo isso e lá está. E também acho que devemos sempre apoiar o cinema português por estarmos exatamente em Portugal. Isto é um podcast de cinema falado em português e, portanto, nós somos os dois portugueses. Isto é a análise bilheteira em Portugal e eu dou sempre, obviamente, não é uma mais-valia, mas acho que o cinema português em Portugal, a nível de receita, devia estar sempre mais bem representado, seja em filmes como O Vive e Deixa Andar, como Um Café e um Par de Sapatos Novos, que falámos no primeiro episódio, ou A Alma Anciana, também no primeiro episódio. Portanto, por mim, eu sou daquela tipo de pessoas que estes três filmes seria o nosso top 3. Infelizmente não o é, porque acho que há outros filmes também que não são tão comédia, de comédia, ou seja, tão cómicos ou tão aprazíveis, digamos, ao público geral, mas acho que também teriam possibilidade de ter mais público porque merecem. Pronto. Mas é só a minha breve opinião a este nível. E saltamos aqui para quarto lugar, para o filme que estreou esta semana, ou seja, das estreias desta semana, que estreou com mais espectadores, que é o filme A Substância, que foi o filme da semana que tu escolheste na semana passada, Bernardo. Estreou aqui em quarto lugar, portanto não estreou no top 3 ou é mesmo em primeiro lugar, Bernardo. Portanto, posso assumir que fizeste uma muito má escolha na semana passada, é isso? Péssima, péssima escolha. Foi um filme que me agradou Foi um erro de muito. casting. Não, Estou a agradou brincar. muito ver que conseguiu mais de 15 mil espectadores e que o filme foi abraçado. Teve também aqui uma injeção, não de uma substância, ou pelo menos pode-se chamar assim, pode-se chamar substância, que chamava marketing e publicidade, que Exato. conseguiu catapultar o filme. Portanto, aqui uma nota de parabéns à Pris Audiovisuais, que fez um ótimo trabalho com a publicidade do filme e que conseguiu convencer, a par do hype, que Uhum, valia a pena ver a substância e do ponto de vista da crítica também tem sido bastante bem comentado. Há quem critique um pouco a superficialidade da história, eu tendo a verdade. discordar por várias razões, muitas delas enunciei na semana passada, portanto, para quem ainda não ouviu a crítica, convido a ir ao episódio da semana passada, está lá Exato. tudo. Exatamente, exatamente. E é verdade, portanto, estreou aqui em quarto lugar, foi a estreia mais elevada desta semana. Eu até acharia que estaria mais acima, mas também já lá vamos, porque falando aqui em substância, e como também tinhas dito no início desta análise, recebemos aqui então um e-mail do Diogo Passos, muito obrigado, Diogo, desde já, em que enviou-nos aqui várias perguntas e refere aqui exatamente apontamentos muito positivos ao The Substance, ou a substância, e também fala aqui do Conde de Monte Cristo, que falaremos depois na semana que vem, faz aqui outras perguntas, e recordo aqui também para que possam sempre também, caso pretendam, obviamente, enviar e-mails para nós, correspondência, passa a redundância, arroba Freire e Marques no cinema.pt. E o Diogo Passo, por exemplo, em relação à substância, ele diz exatamente aqui, passo a citar: deixo também apontamentos muito positivos ao The Substance, pois acredito estar ao nível de tudo em todo o lado ao mesmo tempo. Audaz, sólido, multifacetado, grotesco, contemporâneo, apaixonante, visualmente gritante e sonoramente eletrizante. Falaram muito da questão dos padrões de beleza das mulheres e da sociedade atual, pois transponho isso também para a adição. A adição é essa que corrói a personagem, ou as, mas nunca esquecer, só sempre uma principal através da beleza como um meio para vários fins. A beleza foi o que a Uhum. colocou no topo de um arranha-céus sobre Los Angeles, sendo o seu outdoor a única coisa claramente visível e ao seu nível, mas para o espectador comum, a edição pode significar muita coisa. Muitos problemas ou vitórias, algo que se pode estar a viver e o cinema ser uma das curas, quer seja por distração, quer seja por crescer com a obra. Eu achei estas palavras muito incisivas e muito diretas ao ponto e muito interessantes do Diogo. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo, antes de mais, Uhum, pelo teu e-mail. Achei, lá está, que foram palavras incisivas e que o Diogo comenta aqui sobre a arte, não só enquanto entretenimento, mas também como aqui
a cura para os nossos males. E a arte tem aqui poderes quase terapêuticos, não é? Uhum, Ajudam-nos a lidar com imensas circunstâncias e, no caso da substância, há aqui muita terapia a fazer, porque a personagem tem aqui um trabalho psicológico a fazer que espelha, no fundo, uhum, um problema da sociedade que afeta milhões de pessoas, sobretudo as mulheres, mas que os homens uhum. também não são indiferentes, ou pelo menos os homens com alguma consciência não Exato. são indiferentes, e a substância eu penso que consegue colocar o dedo na ferida de uma maneira que doa. E aquele final explosivo, de certa maneira, é toda essa frustração acumulada e energia que não tem por onde sair, e quando de facto existe uma brecha, Ela acontece o que, sabe. o que Exato, vimos. exato, exato. E agradeço também, novamente, ao Diogo Passos por estas palavras e pela sua breve análise, mas muito incisiva, como estava a dizer, a esta substância. E é engraçado que o Diogo também faz-nos aqui uma outra pergunta, que vou-te fazer a ti, Bernardo. Eu, Hum, no episódio passado, e este episódio também é de te perguntar qual é que é o teu filme da semana, mas ele faz aqui uma pergunta muito mais difícil, que ok. é: qual é o vosso filme mais sólido, não necessariamente favorito, de 2024 até à data da gravação deste episódio? Portanto, Mais dou-te a sólido. palavra, Bernardo. Mais sólido. Isso é daquelas perguntas que nós vamos, nós críticos vamos questionando-nos ao longo do ano Exato, quais são os melhores filmes, sobretudo fazemos ali um apanhado a meio do ano e esperamos pelo final do ano para renovar os nossos votos. exato. E há Fazer aqui uma análise três anual. filmes que têm sobressaído para mim, Uhum, que estrearam todos no início do ano, curiosamente, foram o Pobres Criaturas, A uhum, Zona de Interesse e A Anatomia de uma Queda. No entanto, estes três filmes estiveram nos Oscars, certo? No entanto, há aqui certo. um pequeno grande filme que é aquele filme que tem deixado uma impressão mais duradoura, que é o The Iron Claw, do Sean Durkin. Ok, interessante. Era provavelmente o filme que, à data desta gravação, portanto, 6 de novembro, eu Uhum, diria que é o filme mais sólido de 2024. Por várias razões, não vou entrar aqui numa crítica, uhum, não é? Mas sobretudo porque tem aqui uma história de ascensão e queda que combina elementos clássicos de histórias que já vimos e que adoramos, uhum, com uma sensibilidade cinematográfica, para mim, estonteante, de outro mundo. É um filme deslumbrante, uhum, um filme que, de certa maneira, nos associa ao mítico sucesso americano, mas que, no uhum. fundo, representa uma tragédia intemporal. E eu penso que compactar todas estas observações num só filme, com a solidez cinematográfica do Sean Durkin, eu penso que é um feito extraordinário que se está a falar pouquíssimo. Ok. Portanto, eu diria que esta é a minha resposta a esta data. Certíssimo, certíssimo. Olha, eu não tendo visto o Iron Claw, mas vi todos os outros que tu disseste. Para mim, sem dúvida, o meu grande destaque, e também tem falhado alguns filmes agora, digamos, mais recentes, por exemplo, Megalópolis, por exemplo, que é algo que ainda não vi, portanto pode mudar ou não, não é a minha opinião, mas Sim, também é sem preciso fazer o top dúvida, 10 dos piores, não é? exato. Portanto, convém fazer o Megalópolis. Convém ver o Mas, Megalópolis. mas o Pobres Criaturas é sem dúvida o meu grande destaque. Estreou cá também no início deste ano. Iron Claw e Pobres Criaturas são então, posso dizer isto, as nossas respostas, Diogo. Diogo, e o Diogo ainda tinha feito mais uma pergunta muito, muito interessante, em que ele diz, passo a citar: por fim, acham que as salas de cinema mais comerciais deveriam de ser mais abertas a ciclos de cinema, como acontece em cinemas mais independentes? Exemplo do ciclo de cinema russo, italiano, francês ou focos em certos realizadores.
Lembro-me da UCI fazer algo deste género com Pier Paolo Pasolini, onde vi pela primeira vez o Evangelho segundo São Mateus e achei genial. Poderiam as pessoas apaixonarem-se ainda mais pela sétima arte, no sítio onde ela merece ser experienciada, partilhada, vivida e sentida? Muito obrigado, Diogo. Achei uma pergunta muito, muito interessante e posso até, desde já, dar a minha opinião. Eu acho que todos os ciclos e mostras de cinema, que há como essas e como podem haver outras, e exatamente, pode ser através de um género, pode ser através de uma localidade, como, por exemplo, festas do cinema francês, portanto, são cinemas daquela região, não é? Daquela Uhum. cultura, assim como realizadores, assim como retrospectivas também, de vez em quando. Há muitas, por exemplo, na Cinemateca. Acho que é uma coisa que realmente pode fazer uma ligação ao público, e falo aqui de todo o público, de todos os géneros, porque acho que esses ciclos não só servem para criar mais pontos e mais ligações entre o público e o cinema, que é até também em parte aquilo que eu e o Bernardo estamos aqui também a tentar criar, essas pontes. Eu acho muito, muito importante. Acho que esses ciclos são fundamentais para isso, assim como também festivais de cinema e outros tipos de iniciativas. O que é que achas, Bernardo? Eu concordo, de modo geral, porque tudo o que envolver um programador ou um curador à frente de uma iniciativa quebra uma barreira comercial Uhum, que, por outro lado, aproxima as pessoas do cinema. Eu, há pouco tempo, estava a analisar os resultados dos novos encontros do cinema português uhum, e, no ponto de vista da exibição de cinema, nós reparamos que temos muito mais ecrãs disponíveis no território nacional, temos muito mais sessões, uhum. mas temos, por Verdade. outro lado, muito menos espectadores. E esta é uma comparação entre 1968 e 2019. Uhum. Portanto, E, portanto, pré-pandemia, não há é? aqui alguma Também. coisa, sim, pré-pandemia, Pronto. mas Uhum. aqui o ponto Sim. é sobretudo este: Uhum. alguma coisa se passa, não é? Há aqui uma Exato. quebra bastante significativa. E depois reparamos noutro fator, que é o fator do número de recintos, porque lá por termos ecrãs e sessões não significa que tenhamos mais, ou melhor, lá por termos mais ecrãs a operar e mais Uhum. sessões a decorrer, não significa que existem tantos recintos onde se podem Percebo. assistir a filmes. Os recintos foram para menos de metade. Uau, ok. Isso é muito. Portanto, isto é um problema estrutural que tem que ser resolvido do ponto de vista da interoperabilidade dos municípios e muito por força da Das... cinefilia, Uhum. porque continua a haver procura. No entanto, há aqui uma falta de recintos com uma identidade e uma proposta que vão além daquilo que Que é estreias comercialmente comerciais. Uhum. acontece. Portanto, sim, estou plenamente de acordo contigo, Diogo, Uhum. é necessário haver aqui uma aproximação muito maior entre o espectador de cinema e as entidades que o promovem e o comunicam e o Concordo. estudam para que os hábitos da cinefilia não se percam, se formem novos públicos. Nesse aspecto, os festivais também são fundamentais, como estavas a Exato. dizer, e não Uhum. só. Portanto, a reflexão é esta, do ponto de vista teórico. Uhum. Falta, de facto, abraçarmos isso na prática. No entanto, eu duvido que estruturas como a nós, como a UCI, estejam muito predispostas a entrar nessas dinâmicas. Podem fazê-lo pontualmente, sobretudo no ponto de vista das reposições. Nós temos, por Uhum. exemplo, o massacre no Texas em comemoração dos 50 Dos anos. 50 anos, exato. E Quer foi agora uma dizer, reposição, não é? Eu exatamente, acho. e o filme estreou em 13º Uhum. lugar. Despertou aqui uma consciência que nos levou a interagir de outra maneira com Uhum. a história do cinema. Sempre que isso acontece é de aplaudir. Exato. E é engraçado que, e disseste isso e disseste muito bem, Bernardo, que o,
este tipo de quase que há um revivalismo, às vezes até uma saudade. Por exemplo, o Diogo falou aqui do Evangelho segundo São Mateus, do Uhum, Pasolini, portanto, o Massacre no Texas, agora quando foi a celebração dos 50 anos, e portanto são eventos que em si também podem ser eventos pontuais, ou seja, mesmo um festival de cinema, não é? Quer dizer, decorre durante uma semana, não é? Ou 3 dias, três pronto. dias, alguns são só 2 dias, Exato, pronto. mas acho que o facto de existirem, acho que os cinemas deviam abraçar isto, porque acho que, sendo uma questão pontual, também comercialmente pode ser bastante viável, porque traz Uhum, também um tipo de público que depois pode ser também um público que, se esse cinema, por exemplo, tiver mais iniciativas dessas, com alguma regularidade, pode ser até público que o próprio cinema não está a ir buscar e que depois pode ir buscar. Portanto, eu não, quer dizer, não percebo muito bem desta, a este nível de marketing e isso, mas julgo que seria uhum, uma coisa boa para o cinema em si, mas também que se pode haver aqui um equilíbrio também e pode ser também bom para estes complexos, digamos, de cinema. Os maiores, obviamente, são os cinemas nós e julgo que é Lucy Cinemas também e Cineplace. Pronto, e falando aqui, e voltando aqui, muito obrigado, Diogo, pelas as tuas questões. Volto a frisar, portanto, podem também enviar, como o Diogo fez, um e-mail para correspondência@freiremarquesnocinema.pt. Cá esperamos. Voltando aqui à nossa bilheteira, depois desta substância, a maior estreia desta semana, é engraçado que repara-se que o top 3 desta uhum. semana é exatamente Mantém-se. igual, exatamente, mantém-se tal e qual com o da semana passada, portanto, vou já referir, portanto, em terceiro, Robô Selvagem, em segundo, Sorri 2 e em primeiro, Venom, a última dança, portanto, que vai Venom com a sua segunda semana, Sorri 2 na sua terceira e Robô Selvagem na sua quarta semana, e gostaria até de dar já aqui o destaque maior ao filme Sorri 2, que é muito, muito curioso, que é o filme, ou seja, o Venom estreou com pouco mais de 62 mil espectadores, manteve o primeiro lugar com Uhum, pouco mais de 55 mil, mas portanto teve uma queda significativa de 7 mil espectadores. O Sorri 2 tinha estado com 20, não, já me estou a trocar, portanto tinha estado com 20, não, não, 20 mil espectadores, exatamente, e esta semana, portanto na sua terceira semana, teve 23 mil espectadores. E Robô Selvagem, portanto, teve aqui um decréscimo de alguns espectadores. Não, teve 19 mil, não, teve 24 mil espectadores, portanto, também aumentou o número de espectadores. E é engraçado ver como, principalmente a nível do Sorri 2, que é um filme, digamos, de terror, de suspense, com a estreia aqui da Substância, que era algo até que tínhamos falado no nosso episódio anterior, pudesse haver aqui uma maior concorrência, mas não foi isso que aconteceu. Portanto, tanto Sorri 2 como Robô Selvagem e como Venom, mas Venom acho que seria mais expectável, mas manteve à mesma o primeiro lugar, ainda com uma grande diferença sim, sem para o dúvida, segundo sem dúvida. lugar. Exatamente, portanto, com o dobro do número de espectadores do segundo lugar, que é o Sorri 2, mas seria expectável. Mas Sorri 2 e Robô Selvagem manterem exatamente a mesma posição e ainda crescerem a nível de espectadores, confesso que me surpreendeu. O que é que É achas, assim, a mim Bernardo? não me surpreendeu porque tivemos aqui um fim de semana prolongado Uhum, com o Halloween. Portanto, verdade. não só houve mais tempo disponível para ir ao cinema, como também pudemos celebrar o Halloween com dois filmes de terror que, por sinal, são ótimos. Portanto, houve aqui não só um passo-à-palavra no Sorri 2, como depois também no Robô Selvagem, quando conseguimos mais tempo disponível para ir ao cinema com os miúdos. Exato, exato. Sim, é verdade, não tinha por acaso pensado nisso diretamente, mas sim, tinha passado lá, mas sim, exatamente, dia 1 foi feriado, portanto isto foi um fim de semana mais comprido e portanto houve Exatamente. mais sessões que certamente tiveram mais cheias, mas é efetivamente curioso ver que também com tantas estreias, e esta semana tiveram mais estreias no top Uhum. 10,
mas nenhuma delas foi capaz, a substância foi a que esteve mais próximo, mas nenhuma delas foi capaz realmente de entrar no top 3, digamos, no cobiçado top 3 das maiores, dos filmes mais vistos em Portugal. E continuando, digamos aqui, agora não é continuando nesta questão do terror, porque agora já não há nenhum feriado, pelo menos até dezembro, salvo erro, eu agora não sei muito bem, mas temos aqui uma continuação, digamos assim, do Halloween, a nível de filmes de terror, portanto, com uma outra estreia esta semana, que vais analisar, Bernardo, que é a sequela Terrifier 3, ehm, que é também, lá está, uma outra estreia dentro deste género, mas que não estreou no Halloween, estreia agora uma semana depois. E o que é que tu achaste, É Bernardo, verdade, e deste... estreia apropriadamente, porque o filme tem um contexto natalício. Passa-se durante a consoada. Verdade. Portanto, ainda bem que deixaram o Halloween terminar para Respirar. podermos, exatamente, podermos ver o Terrifier 3 um bocadinho mais folgados. Pronto. E o que dizer deste Terrifier 3? Voltando-se cá um pouco atrás, se ignorarmos os filmes da saga só, esta é Uhum. provavelmente aquela que tem criado mais impacto popular desde o Scream. E a prova disso é o contínuo sucesso da bilheteira e a renovação de sequelas. Estou curioso Uhum. para perceber onde é que o Terrifier 3 vai aterrar em termos de box office na próxima semana. Também. Uhum. O primeiro foi, sobretudo, a apresentação da personagem com uma estética suja de Grindhouse Uhum. e para percebermos aqui um bocadinho melhor o que é o Grindhouse, são essencialmente produções de baixo orçamento que muitas vezes se tornam filmes de culto e que, por norma, têm um conteúdo mais explícito, como, por exemplo, violência ou até mesmo erotismo, Exato. e são muito focados em produções de terror, crime, ficção científica, assim, de uma maneira mais nua e crua. E, portanto, o primeiro enquadrou-se nesta estética suja e o segundo deu aqui um passo gigante. Foram os mesmos, foram ambos realizados pelo Damien Leone, Uhum. que conseguiu transformar a saga num blockbuster. Aumentou em tempo, aumentou em escala, havia muito Exato. mais orçamento para efeitos práticos e, portanto, tudo ficou inflamado. Foi invulgar, foi um filme que teve uma recepção estrondosa porque provavelmente muito pouca gente estava à espera que acontecesse assim um salto do primeiro para o segundo e este Art the Clown, portanto o palhaço Art, Ganhou mais se nome. tornasse aquilo que hoje vemos. Exato. É interessante porque, ao contrário de narrativas mais simplórias, como Sexta-feira 13 ou The Hills Have Eyes, Os Olhos da Montanha, Exato. entre outras, há aqui um esforço para nos enredar numa narrativa e em personagens que são mais do que um mero rascunho. Porque fundamentalmente estas sagas, aquilo que estão interessadas é em gore, é em tripas, é em sangue, é em mortes Tudo cá para completamente fora. nojentas. No entanto, tem Exato. acontecido aqui alguma transformação neste subgénero dos slashers, porque vemos, por exemplo, filmes como Natureza Violenta, Uhum. aqui a reverter um bocadinho a dinâmica daquilo que é um slasher tradicional e estamos plenamente no ponto de vista do assassino e toda a estética é muito mais vagarosa e a Uhum. história também, apesar de ter aqui semelhanças com o Sexta-feira 13, eh, consegue ter uma identidade pela maneira como é filmado. Uhum. Também o Terrifier 2 entrou aqui por um caminho de blockbuster que não é tradicional neste subgénero. Exato. E, portanto, há aqui transformações a acontecer que é interessante de acompanhar. Chegamos finalmente ao Terrifier 3, em que voltamos a Miles County, desta vez para a Consoado, como tinha dito, e aqui no Terrifier 3 estamos 5 anos à frente do segundo filme, com a Sienna a sair de um hospício, Uhum. onde ela esteve em reabilitação, e ela vai ter com a sua tia, a Jess, que vive com o marido, o Greg, que tem uma filha, que se chama Uhum. Gabi, e que gosta muito da Siena e não percebe o que é que aconteceu no passado, portanto elas tentam criar algum Uma tipo de ligação. ligação.
Uhum. Enquanto isso está a acontecer, a Siena tem visões com o Hart e com o trauma que ela passou Exato. naquela noite em que conseguiu decapitar o palhaço, mas por efeitos sobrenaturais, o palhaço volta à vida e desta vez tem uma sidekick, tem uma amiga que conhecemos do primeiro filme, Ah, que desta vez a portanto, está a ajudar. portanto, Pois evolui a nível, digamos, narrativo também. Portanto, a há, introdução de um sidekick é um salto grande narrativamente. há uma introdução no sidekick, mas que nos remonta ao primeiro filme. Portanto, há aqui Ah, uma ok. linha condutora que às vezes é honrada, outras vezes é posta de parte e não há grandes explicações para a coisa. Portanto, em termos narrativos, apesar de haver um esforço para desenvolver a história, ela continua a ter muita liberdade criativa. Porque, Claro. no fundo, esta história e este conflito entre a Siena e o Hart the Clown é um pretexto É para meramente uma desculpa, vermos não é? Exato. pessoas a ser mortas da maneira mais grotesca possível e desta vez eles abusam bastante Mais que, e que os outros dois? mais do que os outros dois. E Uau. há Ok. aqui, há aqui duas linhas, não é? Há uma linha que é a linha da transgressão, pronto, que os filmes do Terrifier comprometem-se a ultrapassar. No Exato. entanto, à medida que as sequelas vão avançando, o realizador, que é também o argumentista que produz o filme de uma maneira completamente independente, o E que Damien Leone, é o mesmo dos dois primeiros também, certo? exatamente. Portanto, há aqui Continuidade, não uma é? continuidade de um projeto pessoal e apaixonado, e o Damien é bastante vocal em não querer associar-se a nenhum estudo para ter liberdade criativa Uhum. total, porque Uhum. acredita que não o deixariam fazer muita coisa que acontece no filme se tivesse dinheiro de estúdios por trás. Exato. Por isso é que também, tipicamente, ele demora mais tempo a desenvolver os filmes. O primeiro para o segundo demorou alguns anos. E faz ele muito bem. No entanto, e é ele próprio que faz também os efeitos práticos, maquilhagem, Uau. eh, próteses. Portanto, Exato. há É um aqui um apaixonado por isso também. trabalho de amor e de dedicação e de compromisso a acontecer. No entanto, aqui, mais do que no segundo, é extremamente gratuito, é aborrecido, a comédia não funciona tão bem. É também um filme inchado que claramente tem uma falta de foco naquilo que fazer com a história e, portanto, aquilo que nos oferece são pozinhos narrativos que nos deixam com uma ilusão de que estamos a ver uma história a acontecer, mas, no entanto, aquilo que fica Que connosco é? são cenas absolutamente horríveis, brutais, que não vão conquistar quem não gostou dos primeiros dois Pois, filmes, claro que no não. entanto, Exato. podem agradar a quem já está estabelecido com a E franquia. quem já segue a saga, exato. Exatamente. No entanto, eu penso que há aqui neste terceiro alguma falta de gosto e alguma gratuitidade com a violência que me desagradou. Não se trata aqui de violência pelo entretenimento, mas já entramos aqui na tortura física e psicológica a um ponto que me deixou um bocadinho Desconfortável, talvez. desconfortável, desconecto e acho que promove uma certa dessensibilização que me desagradou um pouco. E eu sou alguém que cresceu com slashers e que tem vindo a adorar slashers desde Uhum. que gosta a série de cinema. Portanto, dito isto, não há razão nenhuma para termos uma personagem a masturbar-se com vidro enquanto outra assassina brutalmente uma personagem. Não há razão para a cena final ser demasiado longa e tortuosa de maneiras que, inclusive, colocam crianças à mistura de uma maneira pouco saudável, mesmo do ponto de vista do Uhum. entretenimento. Portanto, eu reprovo um bocadinho este filme do ponto de vista moral. Nesse sentido, exato. Acho que há aqui um trabalho interessante do ponto de vista dos efeitos práticos. Acho que a montagem em certas cenas-chave, que num filme de ação são aquelas
corridas, é aquelas Exato. perseguições. Montagens E aqui rápidas, são, não? exatamente, e aqui são mortes extremamente violentas, muito grotescas, e que a montagem, emparelhada com os efeitos práticos, tornam interessante desse ponto de vista, de perceber Uhum. como é que está a Aquilo é acontecer o que está a feito, exato. acontecer e é absorvente. Por outro lado, não funciona, do ponto de vista da minha bússola moral. Certo, certo. E portanto eu não consigo estar a bordo do Terrifier 3, como estive, por exemplo, no 2, que é um Exato. bocadinho mais calmo. Será que é Aqui a segunda linha é ultrapassada e eu penso que será novamente na sequela, no quarto Exato. filme. E isso deixa-me desagradado. Desagradável. Certíssimo, pronto, obviamente é a tua opinião. Eu iria dizer aqui, corrijo-me se eu estiver enganado, de acordo com aquilo que estavas a dizer, Bernardo, que se calhar, por exemplo, para quem nunca viu nenhum, obviamente começar pelo primeiro e pelo segundo, não é? E se for algo que lhe agrade. Achas que isto poderá ser um filme que será mais para os fãs, como tu estavas a dizer, aqueles que já são fãs, ou achas que mesmo aqueles que já são fãs vão ficar talvez um pouco desiludidos? Normalmente nas sagas também acontece isso, não é? Quando começam a haver terceiros, quartos, quintos e por aí filmes, não é? A qualidade ou Sim, eu penso que aquele aqui. interesse inicial perde-se, não é? Vai-se Sim, perdendo mas eu às penso que vezes. aqui há uma tentativa de manter alguma coesão e de ter algum tato com a maneira como é filmado. Mas a substância depois das cenas É que, e todo o desenrolar das mesmas é que é desagradável a um ponto que me incomodou. Agora, para quem está a ver pela primeira vez a uhum, saga Terrifier e querem começar pelo terceiro, pode haver aqui pormenores que não vai entender. No entanto, o realizador faz sempre questão de ter uma cena inicial que, desta vez, por exemplo, é desconecta com a história principal e que mostra logo a quem está a ver o filme a sua proposta. a sua proposta, E, certo? portanto, não vai ao engano. Portanto, não Quem esconde passar da nada, primeira... exato. Exatamente. Quem passar pela primeira cena percebe que o que vai acontecer nas horas seguintes vai ser extremamente desagradável. Exato, portanto, prepara logo o que Exatamente. vem aí. Mesmo quem não tenha visto os restantes. Para quem já acompanha a saga, vai perceber que o nível de violência aumentou e há uma tentativa de continuidade com a história que já remonta ao segundo filme. Exato, exato. Então, pronto, em jeito de conclusão, Bernardo, já disseste que não foi um filme que te agradou muito, o Terrifier 3, principalmente dentro da própria saga Terrifier, e deste Art the Clown. Portanto, hoje falámos e desta tua opinião sobre Terrifier 3, Estamos no Ar e Red Rooms. Portanto, assumo que Terrifier 3 não é o teu filme da semana. Portanto, entre Red Não. Rooms e Estamos no Ar, Bernardo, qual é a tua escolha? É o filme Red Rooms. Excelente thriller, deve ser visto pelo maior número de pessoas possível. Muito bem. Mais há algo a acrescentar? É assim, estou entusiasmado por filmes que ainda não vi, como o Anora, que vou ver amanhã, como já disse, e também para perceber o que é que eles fizeram com o Gladiador 2. Exato. Portanto, vamos Veremos, não ver. é? Vamos ver. Exatamente o que é que vem aí. E é engraçado, e olha, podemos fazer depois aqui um pouco de um resumo ou wrap-up, como dissemos no primeiro episódio. Portanto, na semana passada o primeiro episódio foi a Substância, agora o Red Rooms. Portanto, thrillers, suspenses, terror. É esse o teu Estamos a ir género? por Estou a aí. ver, estamos aí É por aí, assim, é um exatamente. dos meus preferidos. No entanto, eu não tenho barreiras a géneros cinematográficos. Portanto, se for um excelente musical ou uma ótima comédia, também estamos aqui para dizer que são E os filmes da claro, semana. Portanto, veremos. ainda é cedo. Ainda é Exato. cedo Não, mas e temos muitas semanas pela frente. e é normal também nesta fase, lá Exato, está, começámos no ainda. Halloween. Exatamente, portanto, estreámos em pleno Halloween, seria quase de estranhar, ou pelo menos não fossem referidos filmes mais deste género. E olha, para finalizar, Bernardo, gostaria só também, obviamente, de agradecer a todos os que estão a ouvir e que nos seguem
Uma vez mais, agradecemos mesmo do fundo do coração e relembrar também, novamente, que estamos aqui a aguardar pelos vossos e-mails, sugestões, pequenas análises como a do Diogo hoje, viram, que ele fez da substância. Também podem fazer perguntas, estejam à vontade para correspondência@freireemarques no cinema.pt e podem acompanhar-nos em todas as plataformas de streaming principais. Estamos já disponíveis em praticamente todas elas. Também, olha, se descobrirem alguma que seja a vossa e que não esteja lá o podcast, é favor de enviar um e-mail e que nós vamos tentar tratar disso. Bernardo, é um prazer estar aqui Igualmente, contigo André. Igualmente. novamente. Estaremos aqui então para a semana, resumindo, obviamente, todas as bilheteiras, o top 10 em Portugal, e esperando aqui pelas vossas sugestões e análises, e vamos ver então o que é que estreia para a semana. Muito obrigado a todos, um bom fim de semana, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora que tiverem a ouvir isto. E obrigado, Bernardo, e até para a semana. Parece.